Fala, meus amigos, concurseiros e concurseiras, ebsernianos e ebsernianas, futuros ebsernianos ou já ebsernianos, né? Enfim, hoje nós vamos falar sobre os concursos da EBSER, como é que está, qual é a situação atual dos concursos que estão em vigor e sobre minhas expectativas em relação a convocações. Sei que a grande dúvida que surge de vocês, concurseiros, candidatos, aprovados, é quando é que eu vou ser chamado. Então eu vou trazer aqui algumas expectativas minhas, é claro. Acompanho esses concursos desde 2014, que foi quando eu comecei realmente a dar aula, foi lá para 2014, 2015, mais ou menos quando foi o primeiro concurso da EBSER. E aí, desde o primeiro concurso, eu já venho analisando números, venho analisando aprovações, venho analisando tudo que está em torno do concurso da EBSER. Então, vamos ver primeiro como é que está a situação. Nós temos aqui, concursos em vigor. Nós tínhamos até ontem, hoje, dia 30/4. Estou trazendo esse vídeo para vocês justamente porque ontem venceu o prazo do concurso de 2019, que foi o último, penúltimo, na verdade, grande concurso nacional, um concurso nacional que englobou quase todas as EBSERs da época. Ele foi em 2019, foi prorrogado por 2 anos e findou ontem. Ou seja, ontem foi o último dia que inclusive tivemos convocações desse último concurso ainda. Ontem foi o último dia que a EBSER tinha para chamar desse concurso. Infelizmente, quem não foi chamado desse concurso não tem mais chance, já era. Agora, ainda nós temos em vigor que foi homologado. O que é homologado? É um concurso que o concurso em si foi finalizado. E aí nós temos já os aprovados, depois da finalização das etapas do concurso, aí entra na etapa de convocações, que é quando aquela etapa de seleção das pessoas, ela terminou, ele foi homologado, deu tudo certinho, ocorreu tudo certo, então a empresa vai lá e homologa o concurso. O concurso de 2023, nós tivemos o ano passado, dezembro do ano passado, ele foi homologado dia 1/3, ele tem validade de 1 ano e ele pode ser prorrogado ou não, ele tem validade de 1 ano, ou seja, então ele vai valer até 1/3 de 2025. Então a EBSER tem esse período de 1 ano até março de 2025 para chamar as pessoas que foram aprovadas e habilitadas nesse caso aqui. Esse concurso pode ser prorrogado por mais 1 ano. Vai ser? Não sei. Nós tivemos um em 2018 que não foi prorrogado, que foi pela CESP. E escutei boatos, não sei nada sobre isso, só escutei boatos de que esse concurso não será renovado e nós teremos um novo concurso nacional em 2025. Quer que eu acho que vai acontecer isso ou não vai? Sinceramente, não tenho a menor ideia se vai acontecer isso ou não. Mas já fica aí de olho em pé, porque possivelmente nós tenhamos um concurso ou em 2025 ou em 2026, porque se esse concurso nacional ele for homologado de novo, ou seja, vai valer por mais 1 ano, em 2026 no máximo nós teremos outro concurso nacional, como teve agora em 2023. Nós ainda temos em vigor o concurso do Amapá. Esse aqui também foi de 1 ano e ele foi homologado, quer dizer, ele foi prorrogado até 20 de julho de 2024. Ou seja, estamos pertinho dele acabar. Estamos agora entrando em maio, junho, 2 meses só de prorrogação, praticamente 1 mês e pouco, 1 mês e meio para esse concurso findar. Nós temos um concurso de Uberlândia. Uberlândia foi homologado em 8 de outubro de 2022. Esse concurso, assim como o nacional, ele também foi prorrogado. E, no caso, acrescentou-se mais 2 anos a esse concurso. Esse de Uberlândia e esse nacional aqui, eles valiam 2 anos. Diferente do concurso de 2023, que só vale 1 ano. Caso seja prorrogado, ele vai valer mais 2 anos. Trouxe para vocês, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês a quantidade de pessoas que foram convocadas no concurso do Amapá, que foi um dos últimos que
tiveram grandes convocações, e aí para você ter uma ideia do número de pessoas que vão ser convocadas no seu cargo específico, se você tem chance, se você não vai ter. Então não adianta vir nos comentários perguntar, professor, eu tenho chance, sou esse cargo, tenho chance, botei para não sei para onde, não sei, porque na verdade não tenho como eu descobrir e saber como é que está o perfil daquele seu HU específico. Nós temos mais de 40 HUs e eu não consigo saber qual é o perfil de todos. Mas o que eu vou trazer hoje para vocês aqui vai fazer com que você tenha uma ideia mais ou menos de como será a sua convocação. Se você tem grandes chances, poucas chances ou pequenas chances. E é justamente aqui, ó, em relação às expectativas. Quais são as minhas expectativas em relação às convocações desse concurso 2023? Então, a primeira dúvida antes da gente entrar aqui é saber se esse concurso ele será homologado ou não. Quer dizer, prorrogado ou não. Homologado ele já foi, né? Se ele será prorrogado ou não. Se ele não for prorrogado, só valerá 1 ano. E aí a EBSER vai ter que correr com as convocações. Se bem que a maioria foram cadastros reservas, ela não vai precisar correr tanto, né? Então, se esse concurso for prorrogado por mais 1 ano, ele valerá 2 anos e findará em 2026. E aí o número de convocados com certeza será maior do que se ele não for prorrogado, beleza? Então, vamos lá. Primeiro, eu gosto de dividir as profissões. A sua profissão ela vai se encaixar numa profissão de alta demanda, numa profissão de média demanda ou numa profissão de baixa demanda. É claro que ainda existem outras profissões que se enquadram entre, por exemplo, baixa demanda, não é nem baixa demanda nem média demanda, tá ali entre os dois. Qual é esse critério que eu uso? De onde eu tirei isso? Eu tirei da minha própria experiência de acompanhar esse concurso. Quais são as profissões que são de alta demanda? Profissões de alta demanda são profissões que têm mais de 100 convocados por concurso. Por exemplo, assistente administrativo, enfermeiro e técnico de enfermagem. Não consigo ver nenhuma outra profissão com maior demanda ou igual demanda do que essas 3 profissões. Na maioria das vezes, na maioria dos concursos, todos os assistentes administrativos eles são convocados, todos os técnicos de enfermagem são convocados e 90% a 100% dos enfermeiros são convocados. Então, esses 3, se você se enquadra nesses 3, está no céu. Profissões de média demanda, quais são elas? Geralmente são farmacêutico, fisioterapeuta, nutricionista, técnico em análises clínicas, técnico em farmácia. Como é que se enquadra em convocações, em número de convocações essas profissões? Eles variam muito, entre 20 até 50 convocados por concurso. Então, por que é que eu boto eles lá como média demanda? Porque geralmente são 20 acima convocados. Já as profissões de alta demanda são 100 acima. São mais de 100 profissionais convocados em um único concurso. Vai vir esse número de convocações para todos os HUs? Claro que não. Mas a média geralmente é essa. Geralmente são 20 a 30. Isso falando de um concurso de 4 anos, duração de 4 anos. Lembre-se que esse concurso ele vai valer no máximo 2 anos. Então aí você pode reduzir pela metade. Apesar de que o exemplo que eu vou trazer para vocês depois de mostrar isso aqui, o exemplo do número de convocações, vocês vão ver foi um número muito grande do concurso que eu escolhi para mostrar para vocês. Profissões de baixa demanda. Geralmente são aquelas que não têm tanta ligação assim com os cargos base do hospital e profissões que precisam de um número menor de profissionais para fazer o hospital funcionar. Por exemplo, advogado, analista administrativo. Quando a gente pega todos os analistas administrativos, eles se enquadram em média demanda. Mas só que como existe uma divisão, por exemplo, analista administrativo, todas as carreiras, analista administrativo contábil, analista administrativo, não sei o que lá. Ou seja, existem ainda as especializações, eles acabam entrando em baixa demanda. Mesma coisa se aplica para enfermeiro. Quando a gente fala de enfermeiro padrão, o enfermeiro geral, não assistencial, não especializado, ele vai se encaixar lá na alta demanda. Mas quando a gente fala de enfermeiro
especializado, geralmente os hospitais contratam poucos. E aí eles vão se encaixar em baixa demanda. Pedagogo, engenheiro, jornalista, arquiteto, ou seja, essas profissões que são menos padrões dos hospitais, elas vão ter baixa demanda, ou seja, chama 1, 2, 3, no máximo 10 pessoas, quando se chama bem. E aí nós temos outra divisão, que é a divisão por região. Então não adianta você comparar o número de convocados de lá do Nordeste, de Recife, por exemplo, ou de João Pessoa, que é extremamente concorrido, com as convocações lá do Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Elas são regiões, são HUs que eles têm a mesma, digamos assim, necessidade de profissionais, número de profissionais trabalhando. Mas só que em relação à população, o desejo de morar em uma região ou em outra, e outros fatores socioeconômicos, culturais das regiões, fazem com que as regiões do Nordeste e as capitais, elas sejam muito mais concorridas. Ou seja, a quantidade de pessoas que vão ser chamadas para aqueles HUs que estão em vermelho ali, ó, esses HUs do Nordeste, região do Rio de Janeiro, a capital, Rio de Janeiro, São Paulo, capital, BH e Florianópolis, da Universidade Federal de Santa Catarina, eles têm uma maior concorrência, porque são grandes centros. Esqueci de botar ali Brasília. Brasília também se encaixa em grande concorrência. Eles têm um maior fluxo de pessoas indo para esses lugares. Tem um maior fluxo de pessoas indo para esses lugares, significa que o número de vagas que vai sobrar para você é menor. Já começa do concurso em si. Concurso para essas regiões, a concorrência é lá em cima. Outro problema é a questão das transferências, porque quando a EBSERH ela vai convocar os candidatos aprovados, ela faz um concurso interno primeiro, que é para fazer um processo de transferência. E aí, as regiões que têm a maior demanda de transferência são essas regiões que estão em vermelho. Ou seja, as pessoas que estão no sul, sudeste, as pessoas que estão no centro-oeste, elas tendem a migrar para o nordeste, preenchendo as vagas que estão em vacância ali, na região nordeste. Vou citar nordeste, mas lembre-se que são todas essas que estão em vermelho. Preenchem todas aquelas vagas e faltam vagas para as pessoas que foram aprovadas no concurso. O que faz acarretar de que abram-se mais vagas, abre mais vagas na região sul, principalmente, região sudeste, tirando as capitais, claro. Por exemplo, a UFO, as universidades do Triângulo Mineiro, as universidades do Mato Grosso do Sul, a Universidade do Mato Grosso, Grande Dourados, elas têm uma necessidade de contratar mais pessoas, e quem botou para essas regiões vai ser convocado muito mais rápido e em um número maior de pessoas. Para que você entenda de uma vez por todas, acontece o seguinte: as pessoas saem mais dessas regiões que estão em verde e vão mais para as regiões que estão em vermelho. Isso faz com que sobre vagas nas regiões que estão em verde e falte vagas na região que está em vermelho. Então, se você colocou para a região nordeste, capitais no caso, Rio de Janeiro, São Paulo, BH, Florianópolis, Brasília, significa que o processo de convocação no seu HU será mais lento. Por quê? Porque as vagas que seriam para os aprovados, elas já vão ser preenchidas pelas pessoas que pediram transferência. Já as pessoas que colocaram a região sul, colocaram lá para Pelotas, lá para Santa Maria, São Carlos, Rio Grande, todas essas pessoas, elas têm uma maior chance de ser chamadas, porque existe muita movimentação de pessoas dessas regiões para a região nordeste e a região das capitais, das grandes capitais do Brasil. Nós ainda temos aqueles que estão na média demanda, aqueles que perdem muita gente, mas recebem muita gente, e aí se enquadram aquelas cidades que são até 300 mil habitantes do Nordeste, por exemplo, Cajazeiras, Lagarto vai abrir uma nova universidade
no Cariri, e aí também lá perto de Juazeiro do Norte, Crato. Ali também será uma universidade de média demanda, Petrolina, as universidades da Paraíba, Campina Grande. Então, essas que estão em amarelo ali, Manaus, ela é acima de 300 mil, mas é uma capital que ela abrange geralmente mais as pessoas locais. Apesar de ter mais de 1 milhão de habitantes, não lembro bem quanto tem em Manaus, mas tem mais de 1 milhão. Ela é uma que a concorrência lá é mediana porque tem uma população grande, apesar de não ter tanta gente querendo ir para Manaus, tanta gente não querendo ir para a região norte. A Universidade Federal do Paraná também é uma de média concorrência, apesar de ser no sul, como eu citei antes, as capitais não, as universidades do sul, elas têm uma concorrência baixa, com exceção de Santa Catarina e do Paraná, de Curitiba, que a de Curitiba é uma média demanda, já de Floripa já é uma demanda maior. Como é que eu sei disso? Geralmente acompanhando todas as convocações, e como eu sou um empregado da EBSER, eu tenho acesso ao portal Mentor, que é um portal onde eu vejo o número de pessoas que estão pedindo transferência para essas regiões. Para você ter uma ideia, por exemplo, se você for abrir hoje o número de pessoas que estão pedindo transferência, enfermeiro, por exemplo, enfermeiros estão pedindo transferência para Paraíba, para João Pessoa. A última vez que eu vi, tinha mais de 60 pessoas pedindo transferência para lá, só de enfermeiros. Já quando eu olho lá para Paraná, quando eu olho lá para Pelotas, quando eu olho para Santa Maria, é 1, 2, isso quando tem, certo? Então, essa questão de transferência para as regiões vai influenciar e muito nas convocações. Então, é bom você saber disso, não criar grandes expectativas. Trouxe para vocês um exemplo de um HU, que é o HU do Amapá, do concurso de 2022, que findou o período normal agora em 2023, o ano passado, e foi prorrogado e vai findar agora mês que vem. Já estou considerando que estamos em maio, né? Vai findar em junho. Então vai findar em junho, só faltam 2 meses, 1 mês e pouco, para você ter uma ideia do número de pessoas que foram convocadas. Ó. Como eu falei, advogado, analista administrativo, todos eles são baixa demanda. Ó. Advogado, só 8 foram convocados em 2 anos. Só 8 nesses números aqui, inclusive esses números eles são altos, comparado com outros HUs. Isso aqui foi um período de 2 anos, mas lembre-se que o Amapá era um hospital novo, a EBSER estava tomando de conta, substituindo todo o corpo profissional que ali existia antes, e é uma região, o Amapá é considerado o estado mais isolado do Brasil. Então, muitas pessoas passaram nesse concurso e desistiram, não foram. Outros pediram transferência, outros foram contratados e assim por diante. Como é que você vê isso aqui? Esses números eu compilei, por isso, já dá uma chuchada no like aí, porque deu muito trabalho fazer isso aqui. Eu gosto de fazer isso aqui, geralmente, com todos os concursos que a maioria dos meus alunos vão prestar. Então, muitos desses números transmitem muitas ideias do que a gente pode fazer. Então, como eu falei antes, os analistas, eles são de baixa demanda, foram chamados 5, foram chamados 2, foram chamados 3, 8, 7. Pausa o vídeo e você vê aí sua profissão. Assistente administrativo, foram chamados 140 assistentes administrativos, então altíssima demanda. Enfermeiro, foram chamados 153, altíssima demanda. Aí quando vai para a especialização de enfermeiro, auditoria, só foram chamados 2. Apesar de ser um hospital novo e precisar de auditores, só foram chamados 2. Pulei aqui biólogo e etc. São muitas profissões, não vou passar por todas, então pausa. E você vai ver, enfermeiros de especialidades, olha o número que foram chamados, 1, 6 e 5. Engenheiro civil, baixo, engenheiros todos baixos. Farmacêutico, falei para vocês que é média demanda, Por que média? Porque ele chamou mais de 20, chamou 35. Fisioterapeuta também, chamou 21. O fonoaudiólogo, chamaram 7, mas geralmente o fonoaudiólogo ele se enquadra entre baixa demanda a média demanda. Ele não é nem baixa nem média. Está ali no meio entre os dois. Jornalista, chamou 1, jornalista é baixa demanda.
Médicos, os médicos que têm uma maior demanda. Médico é um caso à parte. Médico acontece o contrário das outras profissões. Para médico, sobra vagas e faltam profissionais. O número de profissionais que se inscreve para o número de vagas geralmente é menor do que o número de vagas. O número de profissionais é menor do que o número de vagas. Então, acaba sendo que tudo é alta demanda para médico. Mas os cargos que mais chamam são os cargos de anestesiologia, cirurgia geral e clínica médica. Ainda temos alguns médicos aqui e a gente entra, ó, nutricionista média demanda, pedagogo baixa, psicólogos no geral é média demanda, mas como a EBSER dividiu em hospitalar e organizacional, eles acabam se enquadrando em baixa demanda, mas eu classificaria mais o psicólogo assim como o fono, entre baixa e média. Técnico de enfermagem nem se fala, ó. Técnico de enfermagem é altíssima demanda. É o cargo que é mais convocado, é o cargo que tem uma maior demanda do hospital. É comparado, quer dizer, ele briga lá com o assistente administrativo, sendo que eu tenho certeza que o técnico de enfermagem tem mais demanda do que os outros. Ainda temos o técnico em contabilidade, técnico em análises clínicas, aqui é média demanda. Técnico em farmácia, ó, 31, média demanda. Técnico em radiologia também se enquadra. Apesar de ter chamado só 14 aqui, ele vai se enquadrar entre baixa e média demanda. E é isso. Se você quer ver seu cargo, se você quer ver também de outro concurso, aí você vai ter que acessar o portal lá da EBSER. No portal da EBSER foi de onde eu tirei todos esses dados. É claro que não está bonitinho assim, eu tive que compilar. E tem as convocações de todos os concursos. Se você quiser que eu traga um resumo detalhado do último concurso, por exemplo, de algum HU específico, e eu achar que vale trazer esses dados para vocês, aí pede aí nos comentários. Então é isso. Espero que tenham tido uma ideia de como é que vai acontecer as convocações. As convocações elas vão acontecer mais ou menos nessas proporções, a dependendo da região em que você está e do cargo que você escolheu. Beleza? Nos vemos no próximo vídeo e até a próxima.